Jesus no poço de Jacó e fala com a samaritana. Enquanto os apóstolos foram comprar pão para eles alimentar, eles dizem, vamos, Senhor, também com nós? Ele diz, não, meu alimento vós não conhece, meu alimento é outro, pode ir. Enquanto eles foram, ele falou com a mulher samaritana e falou, mulher, me dá água para beber. Ela disse, Senhor, o poço é muito fundo, não tem jeito, é muito fundo. Mulher, se você soubesse quem fala contigo, você me daria água de beber, porque eu te darei uma água viva que durará a vida eterna, uma fonte de água que durará a vida eterna. Ela falou, ô Senhor, bem que nossos pais falou que nós ia ser ensinado pelo próprio Deus, que quando esse homem viesse, nós iria ter o prazer de orar lá naquele monte, lá no templo. Aí Jesus falou, sou eu que falo contigo. Ela não compreendeu. Aí ela falou, Senhor, aí ele falou, mulher, atrás dos adoradores espirituais que meu pai anda em busca. Dias virão que vos não precisará de ir naquele templo nem naquele monte para orar meu pai. É atrás dos adoradores espirituais que meu pai anda em busca. Aonde você estiver, você farei um encontro com meu pai. Então você presta bem atenção nessa passagem. Aí essa passagem de Jesus com aquela samaritana, ele afirmou que a igreja é o nosso corpo. A igreja viva são o nosso corpo. Jesus não vai vir arrebatar a casa de barro, não. Essa casa de barro, ela se chama casa de oração, de reunião, mas não de ladrão e nem de negociante. Você lembra que ele fez um chicote de couro e cortou o pessoal pelaquela casa de oração que tinha feito em nome de Deus. Mas só que o povo violava, os sacerdotes violavam ela. Por isso que Jesus não veio entre os sacerdotes, porque ele veio daquela mulher tão pobrezinha em Nazaré, a cidade mais ruim que existia, por causa do império dos sacerdotes e dos líderes. Foi por isso que Deus não mandou ir lá, que os líderes ofereciam sacrifício, oferecia 3 vezes ao dia, mas Deus não recebia, compreendeu? Assim é dos líderes de hoje. Você está pensando que Deus recebe as orações de vocês, Ele só recebe se vocês fazerem direito. Se vocês não fazerem direito, Ele não vai receber não. Ele não recebe nada com defeito, Deus. Então vamos prestar atenção que o pessoal está pensando que Jesus vai vir para arrebatar a igreja. Todos os dias ele arrebata uma igreja. Se morrer 200 nos dias, esses 200 encontrou com o julgamento de Jesus, compreendeu? Jesus só vai vir no dia final para poder fazer a separação dos bons e dos maus. Até a quem morreu vai ressuscitar para poder ser justificado ou condenado, compreendeu? Então vamos prestar bem atenção que nós temos que edificar uma igreja no nosso corpo. Aonde você estiver, você é a igreja e o templo do Espírito Santo habitar. Aprende a buscar a Deus no teu espírito. Jesus não falou para a samaritana, mulher, dias virão que nem naquele monte, nem naquele templo precisará de você ir. Porque é atrás do adorador espiritual que meu pai anda em busca. Ele diz, em verdade, a hora já chegou. E ele diz, meu pai anda em busca dos adoradores espirituais. Qualquer lugar que você estiver, você faz o encontro com meu pai. Jesus falou para aquela samaritana. Então, qualquer lugar que você estiver, você é a igreja de Deus, dependendo que você quiser edificar uma igreja no seu corpo. Porque Jesus diz assim, que Ele bate todos os dias na porta do nosso coração. Se essa porta abrir, Ele entrará e fará morada em nosso coração. Amém? Vamos prestar bem atenção, meu amado. O homem e a mulher é porque é falho, aprende a idolatrar, só acredita se for na conversa do líder, e sendo que o líder é pecador como você. Eu também tenho mulher, eu também tenho filho, eu também tenho a contaminação do pecado. Então por isso que Jesus anunciou para aquela mulher, que os dias virão que ela podia fazer um encontro com o pai dele, em qualquer lugar que ela estivesse. Ela era a verdadeira igreja de Deus, amém? Então nós é o templo do Espírito Santo habitar. É bom você ir lá na casa de oração? Porque às vezes você está sentindo fraco, você vai lá, mas só porque você tem que ir e ler a Bíblia, para você não ficar só na palavra que o líder pregou para você, que se o demônio enfraquecer o líder para poder te ensinar errado, você vai com o líder e tudo para as trevas. Porque Jesus diz que tem um tanque de fogo preparado para o falso profeta e para os que seguiram os falsos profetas. Vai ser o profeta jogado por baixo e os que seguiram o falso profeta por riba. E ele diz que dias virão que fosse possível nós a preparasse, que ia vir muitos entre Cristo, falsos profetas, falando em nome dele. Mas se fosse possível, não saísse nem a porta para fora para acompanhar esse tipo de profeta, compreendeu? Então, como você conhece qual é o falso profeta? É lendo a Bíblia. Lê a Bíblia, meu amado.
O que eu vejo aí é de pastor, pastora, pregando a palavra. Quando eu chego nele, que pergunto a ele uma mensagem lá do início do século que Deus construiu, ele não sabe, compreendeu? Então ele não tá preparado para poder anunciar a palavra. Abre a Bíblia lá e vai dar definição para as pessoas, sendo que ele não sabe nem do fundamento para poder ele dar definição. E eu queria falar para os irmãos, por que antes de Jesus nenhum homem salvava? Nenhum homem entrava nos céus. Nenhum homem. E o povo pagava dízimo. Eles pagavam dízimo. Pagava. Eles pagavam dízimo, mas o dízimo não levava eles para o céu, não. Compreendeu? Porque se levasse, eles iam morrendo e entrando nos céus. Todos ficavam onde tinham morrido. Compreendeu? A Bíblia cita que só foi aberta a porta dos céus através de Jesus, que foi vencedor da morte e abriu os 7 selos do livro. Ele foi digno de abrir o selo do livro. Então, nós somos salvos só por Jesus. Então, Jesus não ordenou para nós pagar dízimo também não, meus amados. Ele não ordenou, ele ordenou para nós ajudar uns aos outros. E possamos fazer coleta e ajudar a igreja. O cantor tem o direito de alimentar, de dinheiro de viagem, dinheiro de abastecer a família dele, tem, mas não para riqueza. Não para riqueza. O pregador tem o direito do dinheiro para poder ele alimentar e alimentar a família dele e abastecer, tem. Ele tem, porque Jesus disse que o operário merece seu sustento. Mas ele escolheu 72 homens e conferiu o poder sobre aqueles 72 homens. Falou, vai, faz milagre para dignos, mas não cobra nada de ninguém. Não leva dinheiro no bolso, nem mochila. Só com calçado você vai, com a roupa vai e volta. Mas não cobreis nada de ninguém. De graça vos ganhou, de graça vos dá. Esse é o verdadeiro discípulo de Deus, amém? Então vamos prestar bem atenção. Você quer pregar na igreja, você quer cantar louvor na igreja para ser justificado pela glória de Deus, não cobra nada não, que se você cobrar, você já recebeu sua recompensa na terra. E a recompensa nossa melhor é de Deus, não da terra. Porque a terra, nós vemos com a sina do nosso corpo morrer e apodrecer todo homem e toda mulher. Amém? Então vamos virar o nosso sentido e vamos ser um servo de Deus de verdade, para o dia que você morrer, que você encontrar, o dia que você morre, você já entra no julgamento. Você escuta o som da trombeta e se você estiver preparado, você ouve o som da trombeta e recebe uma veste branca e Jesus diz assim, vai para onde está seu pai Abraão, até que eu julgue o resto dos seus irmãos. Nem no céu não vai para Abraão, até que ele julgue o resto dos irmãos. Então só no cronovírus foi muitas mil pessoas que entrou no grande julgamento de Deus, que foi arrebatado, compreendeu? Então foi arrebatado uns para a luz, outros para as trevas. Aquele que morreu e estivesse preparado com Jesus, ele foi para a luz, recebeu a veste branca. O que não tiver preparado, tiver corrido de Deus, ele foi para as trevas. Amém? Vamos se preparar de verdade, vamos pregar um evangelho verdadeiro e vamos explicar para as ovelhas a renúncia do apóstolo. Amém? Glória, glória. Receba aí. Eu não estou injuriando pastor nem pastora, só que eu estou explicando para vocês que dízimo, você pagar dízimo, às vezes você fica confiante que você vai entrar nos céus. Não, você vai entrar nos céus pela obra que você tiver feito com os seus irmãos. Ah, mas não sou julgado por obra, sou julgado pela graça. Então se você é julgado pela graça, larga a lei para um lado. Larga a lei para o lado, porque todos que faziam obra na lei era condenado. Mas Jesus Cristo veio fazendo tanta obra, que ele curava os enfermos, curava os leprosos, curava os cegos, os surdos, os aleijados e ressuscitava os mortos. E por fim ele achou pouco a obra que ele fazia, ainda ele entregou o corpo dele para lavar os nossos pecados. Amém? Então, muitos irmãos não lê a Bíblia direito e quer dar que eu já vi muitos irmãos pregar, que nós não somos salvos por obra. Ué, e a obra de Jesus onde é que foi? Hein, meus amados? A obra de Jesus foi para onde? Ou não era obra? Quando o cara vê um leproso, ele vai lá e limpa a lepra dele, não é obra? Quando ele vê um aleijado, ele vai lá e põe ele para caminhar, é obra. Põe o cego para enxergar, é obra. Põe o surdo para ouvir, é obra. Ressuscita o morto, entrega para a família, é obra. Tudo é obra. Mas nós temos que fazer a obra na graça. Agora o dízimo, meus amados, está no Testamento Velho e a lei foi afastada.
porque todo homem será condenado. Deus diz assim que ele olha para a terra, pela lei, todo homem será condenado. Ele não vê um justo na terra. Veio o coronavírus, morreu pastor, pastora, morreu forrozista e gente também de Deus, cantores. Por quê? É porque quando Deus vai lá de riba, todo mundo está do jeito só. Mas só você salva pela graça. Então nós temos que seguir a graça de Jesus. Se você estiver pagando o dízimo, tirando os seus bens aí, pensando, nossa, eu pus uma grande soma lá na igreja lá, eu vou ser salvo. Não, senhor, meu amado, Deus não vende a salvação para ninguém, não. A salvação é gratismente. É grátis. Ai de nós que Deus cobrasse de nós a salvação. Os pobres ia tudo para o inferno. Porque pobre não tem dinheiro para comprar salvação, compreendeu? Então, meu amado, porque você está pagando o dízimo, não é que você está com a salvação segura, não, compreendeu? Porque o dízimo está lá no Testamento Velho e a lei já foi. Paulo diz que se nós seguir a lei, a graça deixa de ser graça. Mas a humanidade não lê a Bíblia. Até os pregadores, a maior parte dos pregadores não lê a Bíblia direito. Só lê ela, chega na igreja, abre ela lá e lê para os irmãos. Eu sou cansado de eu perguntar às pessoas, pregador, pastor, pastora, quando eu jogo lá muito dentro dos princípios do século, ninguém sabe. Ninguém sabe. Por que você pode ser um pregador do Evangelho? Cara, para ser pregador do Evangelho, ele tem que conhecer a ciência do começo ao fim. Amém? Glória, glória. Receba aí essa mensagem que eu estou passando para vocês. E lembra que nós não somos julgados pelas obras, mas você tem que lembrar que Jesus veio e não bateu em ninguém, não. Jesus não mentiu, não roubou, não matou. Jesus só fez boas obras. Então, sem a obra que Jesus, o tipo que ele fez de boas obras, você não entra nos céus. Amém? Glória, glória.